Boa tarde, gente. Sou a Carla de novo, no Quero na Escola. A gente está aqui novamente com uma atividade. Somos muito felizes, na realidade, em estar aqui com uma outra atividade, uma outra dinâmica também. Estamos no momento de quarentena, né? Então Quero na Escola está numa outra plataforma, né? Está com outras formas de realizar as atividades que a gente recebe pedidos. Então, no formato online de lives, nós agradecemos bastante aos que estão participando desde quando a gente está fazendo essas atividades. Hoje a gente tem um pedido, na verdade, 2 pedidos, né, de 2 alunas de estados diferentes, então eu agradeço muito as alunas por terem feito esse pedido e além dessas 2, a gente tem outros pedidos de Grêmio Estudantil, mas especificamente as alunas retornaram para a gente. Uma delas é a Elisiane, de Americanas aqui, interior de São Paulo, e a Amanda, de Reserva no Paraná. Então, eu agradeço ambas por estarem aqui com a gente e estarem acompanhando. Aqui fica aberto para vocês fazerem perguntas, para vocês comentarem, fiquem totalmente à vontade. A gente vai repassar para a voluntária, que eu agradeço, no caso, por estar aqui com a gente, compartilhando seus conhecimentos, suas experiências, por estar aqui com o seu tempo, né, e disposição. Então, é isso também. Se não tivesse voluntários, não teríamos também atividades. Eu agradeço você, Janaína. Vou falar rapidinho sobre você e se você quiser complementar com coisas que você acha necessário, fique à vontade. A voluntária Janaína Helena, ela tem 22 anos, é estudante de pedagogia, concurso de docência e mediação de pedagogia em AD. Ela participou do projeto União Faz a Vida, do Banco Sicredi, e é voluntária em projetos infantis. Além de representante da cidade de eu já nem lembro mais o nome. Schroeder, obrigada. Santa Catarina de Las Américas. Então, eu agradeço novamente a voluntária, Janaína, por estar aqui conosco e passo a palavra para você. Novamente, menciono que se vocês quiserem colocar suas perguntas, fiquem aqui à vontade. E obrigada novamente, Janaína. Nossa, não, capaz, é uma grande honra, né? Estar aqui participando do Quero na Escola, sendo voluntária. Como eu posso dizer, ser voluntário é algo muito maravilhoso, porque poder estar transmitindo o conhecimento, o que você sabe para as outras pessoas é gratificante. Ser voluntário é você saber que são coisas feitas pelo coração mesmo, é algo que você gostaria de fazer por amor, né? Então, no mundo que a gente está vivendo hoje em dia, eu acho que é muito importante a gente ser o diferencial, ter esse diferencial. Porque as pessoas hoje em dia elas fazem tudo em questão de que elas querem algo em troca. E ser voluntário é você se doar totalmente pelo que você é, pela sua essência, né? Então é um grande prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho do que eu sei sobre o Grêmio Estudantil, estar conversando um pouquinho com vocês e esclarecendo algumas dúvidas. Dúvidas que quando eu ia no meu ensino médio eu também tinha, e hoje posso estar compartilhando com vocês um pouquinho do que eu sei, né? Agradeço mesmo, principalmente, é verdade, assim, sem a ponta do voluntário a gente não tem realmente essa conexão, e eu agradeço aqui. Eu que agradeço por essa honra. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Grêmio Estudantil, que é algo que está sendo bastante pedido, é algo que eu acredito que alguns alunos não têm o conhecimento, né? Porque no meu tempo de escola, eu também não tinha esse conhecimento do Grêmio Estudantil. Quando eu estava no ensino médio, eu via que algumas coisas na escola aconteciam de diferente, só que eu não sabia que era algo que vinha de um determinado grupo de estudantes. Para mim, a maioria das coisas vinham da coordenação pedagógica, né? Mas no decorrer do tempo, fui vendo, estudando que havia algo por trás disso tudo e que não era a parte pedagógica, que sim eram os nossos estudantes. Então, o Grêmio Estudantil nada mais é que uma organização que representa os interesses dos estudantes na escola. Ela permite que os alunos discutam, criem e fortaleçam inúmeras possibilidades de ação, tanto no próprio ambiente escolar como também na comunidade.
É importante ressaltar essa questão do que eles podem fazer ações tanto na escola como na comunidade, porque eles podem estar fazendo o diferencial dentro da escola, mas também pode estar, como posso dizer, pode estar influenciando na parte da comunidade ao redor da escola, né? Isso eu acho muito bacana, porque além de eles ajudar a escola, ajuda ainda a parte da comunidade. Vale lembrar que o Grêmio também é um grande espaço de aprendizagem de cidadania, convivência, responsabilidade e de luta por direitos. Porque, como todo mundo sabe, os estudantes também têm vários direitos. Então, esse grupo, essa organização, acaba expondo, né, qual que são os seus direitos e assim podendo lutar juntos e podendo praticar a cidadania em si na escola. Atuando nele, você pode estar defendendo seus interesses e ideias. Quando falamos em interesse dos alunos, nós nos referimos aos interesses do aluno como autor da sua aprendizagem e de sua formação como cidadão. Eu vou dar aqui um exemplo que eu presenciei, certo? Dessa questão do interesse do aluno dentro da escola. Na questão do intervalo interativo, que eu acho uma coisa que é muito bacana. Por exemplo, o intervalo é o momento que a gente socializa com os outros colegas. E geralmente nas escolas não são permitidos o uso do celular. Às vezes são, às vezes não é. Mas eu acho bacana que mesmo sendo, podendo ter esse uso do celular, eu acho importante que os alunos possam fazer algo diferente. E eu acho que o grupo do Grêmio Estudantil poderia estar estudando um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do intervalo interativo. Quando quando eu estava no ensino médio, a gente tinha música na hora do intervalo. A nossa diretora, com a ajuda desse Grêmio Estudantil, né, com a conversa e tudo mais, conseguiram colocar música na hora do intervalo e assim os alunos poderiam estar nos grupos, né, e podendo escutar uma música boa, escutar uma música leve, podendo estar interagindo entre eles, né, que é uma coisa muito importante, podendo estar conversando e não estar preso nessa questão só da rede social, só do celular, que eles podendo estar interagindo em si, não só na parte né, da parte tecnológica. Então, eu acho que é uma coisa muito importante. A roda de conversa é algo também que é muito importante, que particularmente eu acho assim, muito importante, que você pode estar discutindo com seus colegas sobre alguma questão dentro de sala de aula, que talvez não entendeu, né, alguma disciplina que não entendeu. Então, eu acredito que usar o intervalo é, é muito bom, porque é os minutinhos que você tem ali que você para, respira, que você pode fazer algo diferente, que você pode ter um conhecimento de algo diferente. É os minutinhos que você pode usar que não tem nenhum professor, não tem nenhuma disciplina imposta ali, né? Não tem nem algo que você é obrigatório a estudar. Então é um momento que você tem para estar fazendo alguma coisa diferente. Então, quando você pensa em Grêmio Estudantil e pensa em algo diferente, eu acho a primeira dica que eu posso dar é a questão do intervalo. Acho um momento muito bacana mesmo de estar sendo usado, né? Outras atividades também que eu acho bacana, que é sobre o Grêmio Estudantil, que pode estar defendendo os seus interesses, é o grupo de estudos, que muitas vezes fica algumas dúvidas em sala de aula, que talvez os professores não conseguiram colocar de uma forma mais coerente para os alunos para eles entenderem. Então, muitas vezes é muito mais fácil você conseguir entender determinado assunto com um colega do que com o professor. Às vezes fica uma duvidazinha ali, às vezes o próprio aluno consegue explicar melhor para o outro aluno, porque a linguagem vai ser parecida e assim eles vão conseguir estar entendendo melhor. Então, essa é uma outra proposta que eu acho muito bacana do Grêmio Estudantil, que é a questão do grupo de estudos. Pensando na dificuldade que os alunos têm, que apresentaram em determinada disciplina. Também acho muito bacana em questão do Grêmio Estudantil, que é a questão do patrimônio escolar. Porque muitas vezes a parte da diretoria ela fica mais voltada para o rendimento dos alunos,
talvez para a parte mais pedagógica dos professores, né? Então, eu acho importante que o Grêmio Estudantil vai ter um olhar também para a parte do patrimônio escolar, como, por exemplo, computadores, a parte da informática. Eles estão lá dentro vendo qual que é a dificuldade que eles têm, talvez, em usar um computador, talvez um mouse, um teclado que está com algum problema. Então, eles vão estar dentro da sala de aula e vão poder estar expondo qual que é a dificuldades que eles têm com esse patrimônio escolar. Se está faltando um computador, ou talvez uma biblioteca, se tem algum livro que está danificado, se tem faltando algum livro, talvez alguma literatura que eles querem, que eles, né? Então, o Grêmio Estudantil, ele vai estar ali para isso, para estar vendo o que está precisando a escola, porque o Grêmio exatamente para estar expondo isso, porque todo lugar precisa de uma melhoria. E na escola não vai ser diferente, né? Na escola a gente também precisa, porque ali é o momento que você aprende, que você está dando seus primeiros passos na vida social. Então, assim, ter esse grupo de pessoas que podem estar voltada para o interesse dos alunos é de extrema importância. Então, quando você pensa no Grêmio Estudantil, você tem que levar em consideração toda essa responsabilidade e todo esse olhar dos interesses dos outros alunos. Porque daí você vai ter uma visão do que você precisa, mas você também tem que aprender a olhar qual que é a visão dos seus colegas, né? E assim tá podendo levar para a diretoria o que poderia ser melhorado. Também ações que Eu fazem os queria alunos. dizer aqui rapidinho que a aluna Elisiane está participando aqui com a gente, que fez o pedido, então eu agradeço por ela estar aqui conosco. Dei uma olhadinha rápida e ela está aqui. Então, Que bom. se você tiver alguma dúvida, Elisiane, fique à vontade, colocar os comentários, né? E eu agradeço mesmo pela sua fala, porque é realmente importante a questão do Grêmio Estudantil e a gente segue aqui tentando fazer atividades para que suas experiências mostrem, né, o quanto é importante e dando dicas que são excelentes, assim, então, parabéns. Muito obrigada. E também ações que fazem os alunos refletirem sobre corresponsabilidade no processo de aprendizagem e na sua postura ética na sociedade. É importante lembrar que essas ações do Grêmio não são coisas banais da escola. É muito importante saber que o Grêmio Estudantil não é algo que vai somente refletir no seu interesse. É algo que vai também refletir nos seus colegas, na sociedade em si, ali da escola, tanto como na comunidade. Então, eu sei que muitas vezes a gente tem algumas vontades nossas dentro da escola que a gente gostaria de mudar. Como, por exemplo, eu quero ter mais aulas de educação física durante a semana, porque 2 é muito pouco. Quem nunca ia querer ter mais aula de educação física, né? Ou diminuir o tempo de aula. É uma coisa que eu sei que também o pessoal gosta muito. Mas a gente tem que saber que o Grêmio é uma coisa muito importante, que a gente não pode ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa. Talvez num dia de semana ali, a última aula, acabou a aula ali, o professor encerrou, quiser fazer alguma coisa, uma dinâmica, alguma coisa assim, beleza, pode estar propondo para o professor essa questão, mas diminuindo a aula, ou a questão da educação física, ter mais aula de educação física, pode estar propondo o quê? Que possa ter algo extracurricular que seja de esportes, né? Mas não querendo impor um horário diferente das aulas, né? Outra coisa também que eu vejo que eu fui um pouco contraditória em questão em coisas banais que o Grêmio Estudantil poderia pedir, que é em questão dos uniformes, que é mudar o uniforme. Eu vim de uma escola que o nosso uniforme, quem projetou foi exatamente o Grêmio Estudantil. Claro que o emblema da escola ali continuou normal, mas as cores eles realmente deram a opinião deles e ficou muito legal. Porque é uma coisa que a gente usa no nosso dia a dia. Então eu acho que também não seria tão ruim a gente poder estar colocando essa ideia da questão do uniforme, continuando o emblema ali, beleza? Mas assim, se o uniforme em si tem o da escola, que tem o símbolo ali da escola, e mudar algumas cores, eu acho que não teria problema, né?
e você está expondo que você queria mudar um pouco. Que é algo que eu acho, no meu ver, na minha opinião, não teria muito problema. As ações devem ser articuladas conforme a necessidade da sua escola, impactando na sua aprendizagem e nos demais colegas. Então, vale lembrar que tudo que é decidido no Grêmio Estudantil é algo que é para todos, não é somente para você, não é somente para o seu grupo, é para todos os alunos, incluindo também a diretoria e os professores. E quem quer montar esse Grêmio Estudantil, é importante lembrar que existe três regrinhas básicas, né, para poder estar montando esse Grêmio Estudantil, que vale lembrar. Primeiro é o protagonismo juvenil, que é o processo no qual jovens simultaneamente sujeitos e objetos da ação do desenvolvimento de suas potencialidades. Deste modo, ser protagonista do Grêmio Estudantil é você possuir capacidade política de um cidadão. Por exemplo, você compreender todo o processo eleitoral de sua chapa. Então, quando você quer levar, talvez a tua escola não tenha ainda o Grêmio Estudantil, e você quer abrir, quer expor essa ideia de abrir o Grêmio Estudantil, você tem que saber que você é o protagonista, que você é o que vai dar o primeiro passo, você é a pessoa que vai formar a chapa, vai ser a pessoa que vai estar lidando com os seus colegas, que vai ter responsabilidades, que vai ter que colocar suas propostas, né? Que é algo sério, que é algo que realmente vai mudar muita rotina da escola. Então, você tem que ter certeza do que você quer, igual que é o seu objetivo com tá abrindo esse Grêmio Estudantil, o porquê que você está querendo fazer. Quando você estiver montando a sua chapa também, você tem que saber que você está sendo o protagonista. É o primeiro passo para você estar entrando na sociedade, você está aprendendo a lutar por seus direitos. Então é algo muito, muito importante você entender que você vai estar sendo protagonista de uma história incrível. Se o Grêmio Estudantil já existe dentro da escola, a regra vale mesmo, né, também, porque vai continuar tendo a mesma importância. Só que daí vai ter já pessoas que começaram. Mas vale por você fazer a diferença. Talvez as pessoas que começaram não tinham o mesmo ideal que você, mas você sabe igual que são os seus interesses. Você sabe o que você quer mudar dentro da escola. Então, mesmo se já tem esse Grêmio Estudantil, você sabe igual que é a ideia que você tem para a sua escola. Outra coisa que é importante também é você ter força transformadora e ser criativo. Quando você pensa em ter uma chapa, né? Você tem que saber que você tem que ser inovador. Você tem que pensar, como dizem, pensar fora da caixa. Você tem que ter um pensamento diferente, porque você vai tomar frente de todos os seus colegas para estar colocando ideias, propondo ideias, expondo ideias para a diretoria, que vai ser de muita importância para você e para os seus colegas, para a questão da educação, para a questão de aprendizado de cultura, aprendizado sobre política, democratização. Isso tudo começa por você, quando você está fazendo ali a tua chapa e está criando, então, formulando qual que são as suas propostas. Então, você tem que entender que você é a pessoa, você tem que ser criativo, você tem que pensar como é que você vai estar fazendo essa proposta, sabendo escutar o seu colega e tá levando para frente igual que são as ideias que você tem para fazer essa diferença na escola, né? Eu acho muito, muito, como professora, a gente precisa também bastante muito do aluno, porque quando a gente está dentro de sala de aula, a gente sabe que a gente tem que ensinar, certo? Mas a gente não sabe, talvez, como é que o aluno está se sentindo, porque a gente tem que levar muito além do que só o que a gente ensina. A gente tem que saber que ali são seres humanos que têm sentimentos. Talvez ele tenha uma dificuldade maior em entender determinada coisa. Então, muitas vezes ele não vai conseguir se abrir com o professor, talvez ele vai se abrir
com um colega. Então, que as pessoas que vão entrar no Grêmio Estudantil possam escutar também os seus colegas, saber que ali são pessoas humanas e que talvez tenham dificuldades, problemas, que eles vão estar com a prática, vão estar aprendendo a lidar. Porque a relação entre professor e aluno, geralmente, é só a questão da disciplina. Quando você entra com o Grêmio Estudantil, que é uma relação entre aluno e aluno, isso vai muito além. Isso vai além, você fala sobre os seus desejos, que você quer mudar, o que você quer mostrar para as pessoas, você mostrar que realmente que os jovens de hoje em dia têm voz, que eles não são meramente só adolescentes que vão fazer coisa errada, que não pensam em nada e que não pensam no futuro, mas tem que saber que eles estão ali, que eles são jovens, que eles podem mudar. Então o Grêmio Estudantil está ali para isso, para realmente você mostrar que você jovem, você pode fazer alguma coisa diferente. Você é bem melhor do que muitos outros as pessoas falam, que jovens são, que jovens não querem nada com nada. Não podem generalizar essa questão dos jovens, porque tem muitos que realmente querem fazer mudança, querem mudar, né? E num país que a gente vive hoje em dia, que é muita briga em questão de política, muita briga em questão de quem tá errado, quem tá certo, hoje nada pode, né, tudo é certo, nada é errado, pode fazer o que você quiser. Você ter a cabeça no lugar e querer fazer uma mudança dentro de uma escola é o primeiro passo, passo para depois, quando você terminar o ensino médio, no futuro você tá podendo fazer a diferença também fora, né? Então, a gente vê pela nossa questão política que a gente precisa sim aprender um pouco sobre a política. Então, eu vejo que o Grêmio Estudantil é o primeiro passo, porque ali você vai estar aprendendo sobre lei, você vai estar aprendendo também um pouquinho sobre postura ética, que é algo que a gente também vai falar um pouquinho. E isso tudo vai influenciar mais para frente quando você for votar, talvez, para um presidente, para um prefeito. Então, isso tudo influencia. Quando você atua nesse Grêmio Estudantil, você tem que ter consciência de tudo isso. Não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa, por enquanto. Não, tá tudo, assim, acho que a sua explicação foi ótima, inclusive para a gente entender sobre a ação do próprio aluno dentro da escola, né? E muito bacana a sua visão de uma fala do próprio aluno para mostrar e dizer, olha, estou aqui, eu acho que seria bacana isso, inclusive dentro do intervalo, eu tinha intervalos interativos dentro da minha escola e a gente podia escolher as músicas, claro que havia algumas restrições de algumas, mas a gente podia ter esse contato em si, né? Em colocar aquilo que a gente queria ouvir dentro daqueles 15 minutos de intervalo que a gente tinha, né? Ou a questão do uniforme também, eu lembro muito que era muito isso. Mas eu tenho uma pergunta aqui, que é justamente sobre essa questão do aluno, ou os alunos, né, o grupo que se coloca à frente dentro do Grêmio Estudantil, e você, acredito que tenha, né, feito parte do Grêmio e tenha tido várias experiências, como foram as dificuldades também, assim, nesse sentido, assim, sabe, de você ter tanto ser esse representante dos alunos, né, então tentar acolher essas demandas dos alunos nessa articulação, quanto para mandar essas demandas para a direção. Porque você tem que muito dividir qual que é a ideia realmente que os alunos trazem, você tem que realmente colocar na balança, né, o que você realmente pode levar para frente, que é algo que realmente vai edificar para a escola, né, vai fazer a mudança para a escola, ou aquelas coisas que talvez são boas ideias, mas que no momento não são prioridades. Você tem que aprender a priorizar o que realmente precisa para a escola, igual que é a mudança que você vê que é prioridade para a escola. Porque que nem eu falei, é algo que é muito importante, porque quando você chega lá na frente da diretoria e você vai expor a tua ideia, expor a ideia dos alunos, ou o que você quer propor, talvez para uma atividade diferente, você tem que saber o que você quer, né? E saber como explicar para o diretor o porquê que precisa disso. O porquê que talvez precisa de um teatro,
Ou por que que precisa falar um pouco mais sobre a cultura? Por que que talvez precisa de de poesia, né? Recitar poesia, um concurso de poesia, porque muitas vezes são limitadas as coisas que a diretoria pode estar liberando, né? Porque por mais que seja algo que o Grêmio Estudantil tenha lei que deve existir, que pode existir, né? O Grêmio ainda é muito limitado o que pode e o que não pode. Por mais que sejam ideias boas, tem coisas que a escola talvez não tenha dinheiro, não tenha como estar disponibilizando isso para o aluno. Então, como Grêmio Estudantil, você vendo igual que é a ideia. Se é uma ideia boa e talvez o problema é o quê? É dinheiro, talvez você pode estar pensando numa possibilidade de estar resolvendo isso, né? E estar colocando para a diretoria. Mas nada disso importa se você não fizer um plano de ação antes, um planejamento. Então, se você tem uma ideia, o aluno veio, trouxe, os alunos veio, trouxe para você, né? Algumas ideias, você priorizou qual que são as mais importantes, viu que realmente precisa para a escola, levou para a diretoria. Ela falou: não dá para a gente fazer, porque realmente a gente não tem verba, a gente não tem dinheiro para estar realizando essa questão. O que você pode estar fazendo? Uma noite do pastel, por exemplo. Uma noite de venda de algum salgado, alguma coisa. Ah, mas da onde que a gente vai conseguir, talvez, os alimentos? Talvez quem vai fazer a massa. Então, o próprio aluno do Grêmio Estudantil tem que entender que ele também é um voluntário dentro da escola. Então, se ele tem uma ideia e ele quer que seja executada, ele tem que entender que ele também vai ter que fazer a sua parte. Então, se é uma noite do pastel, ele tem que entender que ele vai estar participando, ele vai estar ajudando, ele vai estar, talvez não colocando a mão na massa, mas com ideias, né? Por exemplo, eu preciso de fazer um pastel eu vou fazer pastel de carne, de frango e doce. Então, não sei fazer pastel, mas você tem boas ideias, você sabe onde que a gente talvez pode estar procurando, né? Onde conseguir uma doação, talvez, de uma massa, ou como a gente pode conseguir dinheiro, ou se a gente for fazer uma rifa, saber que tem que estar ajudando ali para estar vendendo. Então, eu acho que essa questão de como você levar as ideias e tudo mais, você tem que fazer um planejamento. Primeiro você prioriza o que realmente precisa para a escola, o que você vê que realmente a escola está precisando, leva para a diretoria e dependendo igual que é talvez ela vai falar assim, talvez ela vai conseguir ajudar, mas se não conseguir, que talvez você possa estar procurando uma solução, né? Então a gente sempre tem que estar procurando uma solução para os problemas. Então é você ser criativo. Se você tem um problema, você tem que achar uma solução. Não, é super didático, né? E a gente pensar, né, em que a gente, dentro desse espaço, né, estudantil, a gente vem com problemas, né? A gente vê os problemas e também a gente tem que vem com as soluções também, né? Porque não adianta a gente, às vezes, só colocar as questões e não pensar, refletir em conjunto ou individualmente, né? Essa posição. Eu tenho duas perguntas, então eu vou fazer uma primeiro, porque eu acho que é bacana a gente indo, às vezes, esse tete-a-tete, né? Esse bate-papo, da aluna, Elisiane. Então, de novo, agradeço a Elisiane por ter feito o pedido e estar aqui com a gente. Ela perguntou como mostrar comprometimento com os alunos e as formas para a divulgação na hora da campanha. Acredito que talvez ela esteja falando da campanha de eleição ou também talvez em chamamentos, né, de atividades ou esse tipo de coisa. Certo. Primeiro você tem que aprender a questão da representatividade, que você vai estar representando diversos alunos e você tem que ser o exemplo. Eu aprendi isso agora que eu estou sendo Miss. Eu tive esse aprendizado da questão da representatividade. Então, eu represento uma cidade e eu devo mostrar o máximo do melhor dela. Então, por exemplo, eu represento a cidade e se eu fizer algo de errado, talvez algo que mostre que é da minha cultura, eles vão associar a cidade. Então, para você é a mesma coisa. Se você está dentro da escola e você não tem a questão da ética, né? Você não tem essa visão da ética, talvez possa te atrapalhar um pouquinho de como os alunos te veem dentro da escola.
Então, eu acho muito importante você também ser exemplo. Então, se você quer realmente, se você tem o ideal de estar no Grêmio Estudantil, depois de entender um pouquinho mais sobre o Grêmio Estudantil, e você falar, não, é realmente isso que eu quero, então você vai entender que você vai estar representando, você vai estar à frente dos alunos, dos interesses dele, né? Você vai estar criando a tua chapa e vai estar colocando isso 100% em cima das suas propostas. Então, você tem que primeiro mostrar que você realmente está interessado no que os alunos estão te propondo, estão expondo as ideias dele, né? Tá escutando, ter um bom diálogo, também acho muito importante ter diálogo com os outros alunos, porque sem diálogo você não vai poder expor a sua opinião e nem eles vão poder falar o que eles precisam. E não é válido você entrar numa chapa só com seus interesses, porque é algo que é para todos, é democratização. E sobre a questão da divulgação e tá, né, propondo suas ideias da chapa, como vocês é uma visão jovem, então eu acho que a questão da rede social, vídeos, muito bacana, eu acho que seria muito bacana fazer, tá colocando a sua ideia de um jeito, de um modo talvez engraçado, interativo, diferente. Eu acho muito importante essa questão de ser diferente. Porque todos os outros já existem e você tem que ser o seu diferente, entende? As outras pessoas já estão ali, elas são como elas são, e você? Quem é você? Qual que é o seu diferencial? Então, você parar e pensar, opa, eu gosto muito de música. Ah, por que que eu não faço talvez uma paródia, um vídeo com uma paródia de uma música falando sobre qual que são os problemas que a gente está enfrentando dentro de sala de aula? Ah, eu gosto muito de teatro. Ah, por que que eu não faço uma encenação falando um pouquinho também sobre o problema e as propostas que eu tenho para o meu Grêmio Estudantil? Então, assim, dependendo do. Você pega o que você gosta, qual que é o seu diferencial, qual que é o seu dom, e coloca nisso na prática para divulgação. Então, assim, você pode estar conversando com o grupo que você vai ter, né? Expondo ideias, colocando ali se vocês querem fazer um cartaz, criar um nome para a chapa de vocês, criativa, que chame atenção. É, vocês fazer pesquisas com os alunos, eu acho muito importante também. Ah, o que você gostaria de ter dentro aqui da escola? O que você acha que precisa mudar? Igual que é a sua maior dificuldade? E realmente você tem interesse do que eles querem, entendeu? Você demonstrar o interesse. Não adianta você só ir lá perguntar por perguntar. Você realmente tem que estar ali. E o debate. Debate eu acho que é coisa muito importante também, que você vai ter que se preparar, que é a questão do debate. Porque ali você vai estar divulgando as suas ideias, expondo qual que foi o projeto da tua chapa, e tá discutindo, e tá disposto a receber as críticas. Porque o debate é isso. Você defende, mas recebe também a crítica. E você vai defendendo. Então você tem que ter realmente certeza do que você está querendo passar, do que você está querendo fazer na tua chapa no Grêmio Estudantil. Qual que é por que devem escolher você para estar acima do Grêmio Estudantil, tá liderando ali o Grêmio Estudantil, ou tá mesmo dentro de uma chapa representando, tendo algum cargo, né? Não, é super bacana realmente pensar nisso, nesse processo, né, de se mostrar, né, e colocar as suas propostas e receber tanto os feedbacks bons quanto os que podem ser ruins, né, a respeito Sim. disso, né. E acho que é muito bacana, principalmente você dizendo sobre as propostas, porque os alunos, eles podem ver aquilo que você se comprometeu a fazer, né, e ver se realmente aconteceu ou não. Então, realmente é muito importante. Realmente um debate, né? Acredito que seja. A gente tem um comentário. Eu agradeço, na verdade, a Areta, que está participando aqui com a gente, é super querida, a gente do Quero na Escola também, e ela
tá aqui participou com outras atividades com a gente, então eu agradeço muito. Ela fez um comentário barra pergunta, então eu vou ler aqui e repassar para você. Ela comentou: os grêmios estudantis representam com certeza para os jovens os primeiros passos na vida social, cultural e política. Contribui decisivamente para a formação e enriquecimento educacional. Acho que tem muito a ver com o que você disse, inclusive na própria parte ação política dos próprios alunos dentro da escola. E aí ela perguntou: precisa ter um limite de representantes dentro de um grêmio estudantil? Ou não? No Grêmio Estudantil a gente tem os cargos, né? Que são... Deixa eu ver, peraí. Que são os cargos que tem o coordenador geral, o diretor financeiro, o diretor social, diretor de esporte, diretor de cultura e diretor de comunicação. Então, esses são os principais. Então, quando você vai montar a tua chapa, você realmente tem que procurar essas pessoas que se encaixam, né, nesse perfil. Então, vai ter o coordenador geral, que vai ser o que vai estar à frente e vai estar fazendo essa questão mais política dessas pesquisas e vai estar coordenando tudo, né? Então, tipo assim, vai ter essas outras pessoas, mas eles vão estar ajudando em questão de se a chapa for escolhida. Então, essas pessoas vão estar auxiliando. É que nem na política, que nós temos o presidente e temos todos aqueles auxiliares que né, do presidente. Então, o coordenador geral seria mais ou menos o presidente, que vai estar expondo as ideias e fazendo a questão da pesquisa. Claro que pode ter ali a ajuda do diretor social, que vai estar conversando, pesquisa ali, né? Mas tudo conforme dentro de como você vai estar fazendo o planejamento de ação da tua chapa. Mas eu vejo assim que o limite seria a questão que só o coordenador geral poderia estar fazendo essa pesquisa e vendo, né, em questão dos alunos, o que poderia estar sendo feito. Eu acho que... Nossa, super... eu acho que eu tenho respondido, né? Não sei. Eu acho que foi super didático, assim, a gente... talvez até depois nos comentários, se a gente puder colocar também no final da live, a gente puder colocar talvez esses cargos, não para ser uma norma, né, mas talvez para servir de inspiração para os próprios alunos, né, porque eu também fiz parte do Grêmio e às vezes a gente tinha a gente criava outros cargos dependendo da própria dinâmica que a gente precisava, né, então tinha comunicação, tinha às vezes uma própria atividade que a gente ia fazer, a gente criava um cargo e estabelecia dessa forma, então acho que é legal a gente colocar para a gente se inspirar e criar, né, também outras formas, né, tem cada uma forma. A gente tem alguns outros comentários e uma pergunta, então eu só vou falar os comentários e repassar a pergunta para você. A Areta, que fez a mesma pergunta anterior, ela fala que as escolas precisam permitir essa dinâmica com os alunos, né, que é muito importante, da forma como você disse também, que ouvir a parte dos alunos e interagir é muito importante. E ela lembra também que é muito importante também a divulgação, inclusive do Grêmio Estudantil, tem que ser acessíveis para todos os alunos, por exemplo, aos surdos, né? A Areta foi uma voluntária com a gente que fez uma atividade de Libras, e a gente agradece muito pela participação dela, e ela está aqui sempre também lembrando a gente que é muito importante também ser acessíveis a todos os alunos. Sim. Enquanto a pergunta é uma pergunta que veio aqui no WhatsApp, se a minha escola não tem Grêmio e a gestão não está muito aberta à ideia, eu tenho direito de iniciar um Grêmio de toda forma? Sim, você tem direito, porque isso está na legislação sobre o assunto. É a Lei 7.398. Então, se você apresentar para a escola a questão do Grêmio Estudantil, como deve ser feito, que tem passo a passo, que é primeiro a comissão para Grêmio, que você vai estar expondo para a escola inteira a questão do Grêmio que você vai estar querendo fazer, e logo após estar expondo, criando as chapas, você tem a Assembleia Geral, que vocês vão estar conversando e expondo para a própria diretoria qual que são as ideias, né? Mas em si não pode ser, não tem como a escola proibir ou não querer fazer esse Grêmio Estudantil, porque realmente é lei.
né? Não tem como a escola não aceitar. Talvez ela vai ficar tipo meio resistente, porque muitas vezes acaba fugindo um pouco do controle do que os próprios alunos vão querer fazer dentro da escola, porque acabam achando que é algo que é brincadeira ou que não levo muito a sério, né? Então, se você realmente quer levar isso para tua escola, que nem eu falei antes, você tem que saber que você tem que mostrar que você quer levar a sério, né, essa proposta, que é algo realmente sério e que você quer levar adiante e que vai ser pro bem vai ser dos interesses seus e também dos seus colegas. Não, muito bacana, porque os próprios alunos entendendo que é um direito, né? E se caso ocorra, né, de ter uma resistência da própria direção, eles têm que recorrer, né? Inclusive a ações legais para dizer que está à frente, né? Uhum. Eu, só um último comentário em questão dessa pergunta. E eu acho que esse vai ser o primeiro passo do que o seu Grêmio Estudante pode estar fazendo, tá? Porque, que nem eu falei, ele realmente ele tá ali para o interesse do aluno. Então, se você tem esse interesse do Grêmio Estudantil, você vai querer expor o seu direito. Então, já é o primeiro passo. Se você realmente quer ver que a escola está resistindo, o primeiro passo é você colocar que você tem direito disso. Então, o Grêmio Estudantil é basicamente isso, você colocar qual que é o seu direito. Nossa, sim, totalmente, totalmente. Eu tenho um agradecimento, na verdade, da aluna Elisiane. Ela agradeceu a sua explicação, ela disse que foi excelente, então acredito que, Muito que a obrigada. pergunta que ela tenha feito tenha sanado uma dúvida dela. Eu tenho mais 3 perguntas, então eu vou colocando uma e você responde e eu faço as outras. Tá. A outra pergunta é da própria Areta. Ela perguntou se dentro do próprio Grêmio Estudantil existe uma hierarquia, se é necessariamente que acontece isso entre os cargos, talvez tenha surgido essa dúvida. Isso. Então, a hierarquia nos cargos é exatamente nessa. A diretoria do Grêmio Estudantil, ela vai ser composta por aquelas pessoas que eu falei, que seriam coordenador geral, diretor financeiro, diretor social, diretor de esporte, diretor de cultura e diretor de comunicação. Quando você vai fazer a sua chapa, você tem que entender que cada uma desses diretores, eles têm que entender o que eles estão fazendo e entender que vai ser votado, se eles vão poder ou não estar nesse cargo. No o grupo, a chapa que vocês vão criar, vão estar, além de vocês ser o escolhido que vai ter a votação se a sua chapa vai ganhar, dentro do grupo em si, vocês vão ter que escolher esses coordenadores, né? Pessoas que realmente vão ser capacitadas para estar cuidando da parte financeira, que nem eu falei antes, que talvez pode haver ações que envolve dinheiro, então é muito importante que tenha um diretor que ele possa entender realmente da parte financeira, social, uma pessoa que pode estar realmente, que conversa bastante, que tenha uma boa comunicação, diretor de esportes, alguém que realmente tem o interesse do esporte, que participa numa atividade extracurricular da questão do esporte, de comunicação, que entende bastante de celular, que entende bastante de internet, né? Então, essa seria a questão, né, de hierarquia do Grêmio Estudantil, que seriam esses diretores que seriam escolhidos para a sua chapa para poder estar desenvolvendo mais futuramente todas as questões, ações que vai ter dentro da escola. Não, faz total sentido. Inclusive para o próprio diretor se sentir bem, né, para estar num lugar, né, é muito bacana realmente a gente ter essa perspectiva. A gente tem outra pergunta, que também veio pelo WhatsApp, o Grêmio de uma escola tem caminhos para dialogar com outras escolas e com outras instâncias das escolas, como o conselho de escola? Ah, sim. A questão do Grêmio Estudantil, que também eu acho muito bacana, que quando eu estava dando uma pesquisada, eu vi que também já presenciei que eles fizeram uma videochamada
com uma escola lá dos Estados Unidos e do Canadá para estar conhecendo um pouquinho eles. Foi uma aula juntamente com a aula de inglês. Então, o Grêmio Estudantil organizou, né, um dia para estar conversando com um Grêmio Estudantil lá de uma outra escola para poder estar conversando e vendo algumas ideias deles para também estar colocando na nossa própria escola e estar aprendendo um pouquinho mais sobre outras línguas. Claro que você pode estar fazendo também com grêmios estudantis aqui da escola. Você vai lá, coloca a sua proposta, faz um debate com as pessoas da sua chapa e colocam depois pro diretor, falando igual que talvez a escola que você gostaria, né, de estar conversando, para estar colocando algumas ideias, também escutando algumas ideias de outro Grêmio Estudantil, né, que talvez tenha algumas coisas no seu Grêmio Estudantil que pode ser melhorado e que o outro Grêmio pode estar dando ideias, né. Não sei se eu respondi. Não, eu acredito que tenha respondido sim, ainda mais para talvez trocar experiências, né? Às vezes uma experiência dentro de um Grêmio não deu certo, né? E aí você tem um contato com outro Grêmio e aí deu certo e você pode pegar como inspiração, né? Então é bem bacana, sim, realmente, assim, um contato. A gente tem uma outra pergunta da Elisiane, então agradeço novamente, Elisiane, por estar aqui com a gente e comentando. Fique à vontade para comentar mais e fazer mais perguntas. Ela falou: na minha escola temos uma data para passar de sala em sala para falar sobre as propostas. Se eu fizer um slide para a escola, toda vez, tudo de uma vez, criaria mais credibilidade? Eu acho, assim, na minha opinião, que você indo em sala e expondo a sua opinião, seria mais válido, porque mostra que você tem um interesse por cada sala, por cada aluno, por determinado horário, independente horário, ou, né, igual que é a sala, igual que é o ano, você tem esse interesse de estar conversando com o aluno. Talvez o slide seja um pouquinho para mais para você estar expondo essa ideia para o diretor, para a Assembleia Geral. Mas se você está fazendo a sua divulgação da sua chapa, eu acredito que você poderia estar entrando em sala de aula, né, tendo esses minutinhos e expondo de um jeito descontraído, algo, né, divertido, né, tá podendo expor igual que são as suas ideias, suas propostas para o Grêmio Estudantil. Então eu vejo que para o slide seria mais para essa Assembleia Geral, que geralmente é feito com uma porcentagem de alunos que eles pedem para estar indo, né, para estar fazendo, é de livre e espontânea vontade também dos alunos estar indo nessa assembleia, mas que você possa estar apresentando esse slide para a assembleia. Quando for passar em sala, que você possa estar fazendo de um jeito descontraído, falando um pouco sobre a sua chapa. Não, perfeito, perfeito. Acredito que seja muito dessa uma perspectiva assim, né, de colocar realmente o rosto, se as pessoas saberem como é que quem é você, né? Como você acabou colocando, né? A Areta, ela fez um comentário aqui com a gente, que ela também é professora, né? Assim como você, e ela acabou escrevendo: acredito que professores assim como eu devemos incentivar a postura crítica dos alunos, fazer com que eles pensem sobre todas as possibilidades de melhoria em conjunto, com certeza os tornará mais críticos e sensibilizados aos próximos, né? Então, acredito que isso seja muito da fala que você tenha dito. Eu sei que... Deixa eu ver aqui. Até a Secretaria do Estado da Educação, ela entende que toda representação estudantil deve ser estimulada. Porque... deixa eu ver. Pois ela aponta um caminho para a democratização da escola. Por isso, o Grêmio Estudantil nas escolas públicas deve ser estimulado pelos gestores da escola, tendo em vista que ele é um apoio à direção numa escola colegiada. Por exemplo, a própria direção, que nem eu já tinha falado anteriormente, ela não tem vezes que ela não tem como pensar que o aluno precisa, talvez, de um teatro diferenciado, algo diferente, porque ela tem muitas ocupações
com o andar da escola, da questão do aprendizado, porque ela já tem toda aquela pressão em cima a diretoria já tem toda aquela pressão em questão de pais, alunos, problema com alguns alunos, com falta de, não tá vindo para a escola, ou tá com um rendimento baixo. Então, assim, a própria Secretaria de Educação, ela estimula as diretorias a estar fazendo isso, porque além de estar ajudando os alunos estão ajudando os alunos, né, eles ajudando a si próprios, também está ajudando a própria diretoria a estar resolvendo alguns problemas que elas não poderiam, né, tá resolvendo, ajudando, porque talvez para elas não seriam de grande interesse, mas para os alunos sim. Não, sim, total, até porque, como você mesmo disse, às vezes a gente precisa de um diálogo entre a gente para conseguir passar uma demanda, né? Então, acho que a ideia de grupos de estudantis é muito, muito, muito válida, inclusive por conta disso, né? Às vezes uma turma está com dificuldade em dar determinada situação e aí eles mesmos se ajudam e passam essa demanda. Acho que é muito rico também, né? A gente tem uma outra pergunta que chegou aqui pelo WhatsApp. Os grêmios podem ou devem se colocar em campanha com a chamada do Adia Enem? Eu acho que para dar uma contextualizada, né? Os alunos estão da hashtag Adia Enem por conta de uma colocação do próprio Ministério da Educação, né, sobre isso, em virtude inclusive da pandemia, as escolas estarem fechadas, né, a quarentena, muitos dos alunos não estão tendo acesso direto, inclusive, apesar dos aplicativos da Secretaria da Educação, enfim, ainda assim fica remota a situação de um estudo e várias complicações, né? E o Enem, infelizmente, não foi adiado até então, e muitos dos alunos estão levantando essa hashtag, principalmente por hoje ser o 15 de maio, né? A greve. Então, eu acredito que eu repasso uma pergunta para você, né? Se vocês acham, né, que colocar a campanha é importante, ou podem, né, e devem. Com certeza, eu acho muito importante. Por quê? O Grêmio Estudantil é cidadania. Então, você se colocar no lugar do outro e saber que assim, ó, o próprio ensino, ele já tem a dificuldade de poder passar os assuntos que são para o Enem. Ele já tem uma dificuldade enorme. Só tendo a aula ali em si. O ensino médio, quando a gente está na escola, a gente tem coisas no Enem que você chega lá, que você lê, você fica, tá, mas o que é isso aqui? Porque o ensino em si já não consegue passar isso para o aluno, já tem essa dificuldade. Então, agora, tendo essa aula em AD com muita dificuldade, que tem alguns alunos que realmente não têm acesso à internet, é super válido. Porque, assim, como é que o aluno vai chegar lá, fazer uma prova? Primeiro que os alunos são humanos, né? Eles não são um robozinho ali que consegue fazer tudo. Eles já estão com esse sentimento dessa pandemia, que não pode sair, que não está tendo contato com seus colegas somente virtualmente. Então, como é que um aluno vai chegar lá e fazer uma prova sem ter o estudo correto, sem estar com o emocional abalado, sem nenhuma ideia do que vai ser o Enem, do igual que são os assuntos, não estava numa sala de aula, não teve nenhum apoio, o professor não passou um conteúdo exato sobre o que é o Enem, explicando para ele sobre o que é o Enem, porque já é uma pressão enorme para o nosso futuro, o que é para o nosso futuro, o que a gente vai fazer depois da escola, já é uma coisa incerta. Daí você pega, vai fazer um Enem com toda essa pandemia, com o estudo meia boca, que, né, me perdoe a palavra por falar meia boca, porque os professores realmente eles não têm eles não tiveram esse estudo para o EAD. A maioria dos professores que estão fazendo aula EAD, a gente deve dar os parabéns, porque é uma dificuldade imensa. Poxa, eles foram sempre ali, estavam em sala de aula, não tem como dizer que é a mesma coisa. Não tem como dizer que você vai conseguir. Já é difícil você chegar ali, fazer o Enem, você estudando o ano inteiro, assistindo videoaula, estudando todo o tempo. Já é difícil, imagina você tá ali dentro de casa, os professores dando o seu máximo, dando aula ali, e você chegar lá no final do ano e saber que aquela prova é o teu futuro, né?
e as pessoas colocarem para você que é teu futuro, que você tem que se virar. Ah, estuda como der, estuda, tem livro, tem internet. E aqueles alunos que têm que ajudar os pais porque eles estão com dificuldades de poder ir trabalhar por causa da pandemia, ou que tem que cuidar dos irmãos, ou que tem que estar ajudando em casa. Será que em algum momento pararam para pensar neles? Porque pessoas que têm dinheiro que podem estar tendo essa possibilidade de ter esse estudo, pessoas que realmente precisam do Enem, talvez elas vão ter essa dificuldade, com certeza vão ter essa dificuldade. Não tem todo esse acesso, não vai ter uma aulinha ali do Enem online que é paga, não pode, não tem como. Então, assim, eu acho muito importante, sim, o Grêmio, vocês que têm chapas, vocês que têm Grêmio Estudantil, se colocar, fazer um vídeo e falar, olha, realmente não tem como fazer o Enem. Primeiro, não tem, os alunos não têm o acesso necessário para estar fazendo essa prova. Não tem, não tá com o emocional, tá com o emocional super abalado, não tem. Eu acho que é algo que é realmente só para não tem palavras assim para dizer quanto que é que a gente fica indignado em saber que vão fazer a prova, né? Que eles não vão adiar, mesmo sabendo todas as dificuldades que o Brasil está vivendo. Já tinha dificuldade antes, imagina agora com essa pandemia e uma aula em AD. Sim, fica muito mais complicado, né? É realmente muito, às vezes, angustiante, né? Inclusive, vários momentos, inclusive eu mesma prestando o próprio vestibular dentro da escola, e, enfim, é uma pressão muito grande, ainda mais numa situação tão instável como essa, é muito complicada. E por isso que a gente agradece muito que tem esses pedidos, geralmente muito no Quero na Escola, a gente tem a gente tenta buscar, inclusive, esse protagonismo do aluno, né? Então, trazer essas demandas, inclusive de Grêmio Estudantil, mas diversas outras demandas que os alunos pedem para a gente com atividades extracurriculares, para a gente tentar fazer com que essa fala surja, né? E tenha voluntários que queiram falar sobre o assunto e estejam dispostos. É muito bacana ver essa perspectiva, né? Essa busca. Sim. E eu acredito que é muito bacana essa ação do aluno, e talvez assim, para a gente ir fechando, porque tá meio que encerrando, não sei se você teria outras coisas a acrescentar, mas eu queria perguntar, talvez, inclusive nessa sua perspectiva de protagonismo, o que gerou para você futuramente essa ação, inclusive na sua faculdade, ou, enfim, em outros ambientes que você viu que o Grêmio Estudantil, com suas experiências dentro do Grêmio, você pode trazer em outros espaços, como a faculdade, a universidade, enfim. Eu vejo assim, é uma grande diferença entre o ensino médio, né, quando você quer expor ideias, da faculdade, porque a faculdade é algo que as pessoas são mais fechadas para elas mesmas, elas só querem acabar logo ali a faculdade, né? Mas eu vejo assim, primeiro, eu acho muito bacana essa questão do voluntariado, que eu acho que é a primeira experiência que talvez uma pessoa que está cursando, independente se é nutrição ou medicina, ela pode sim estar fazendo voluntariado, é a primeira experiência que ela pode ter, além de estar ajudando o próximo. Então eu vejo que o que eu colocaria para mim se eu tivesse um Grêmio estudantil dentro da universidade seria essa questão do voluntariado. Ainda mais agora, com essa pandemia. Pessoas que fazem psicologia que possam estar apoiando essas pessoas que com certeza estão com o emocional abalado. Pessoas que fazem medicina, eu também já vi muito aplicativo de médicos que estão atendendo algumas pessoas pelo celular, porque eles estão com medo de ir até o hospital por ser uma coisinha, por poder pegar, né, o coronavírus. Então, eles criaram uma rede, criaram um aplicativo para poder estar atendendo essas pessoas. Então, se eu tivesse um Grêmio Estudantil dentro da universidade, eu acho que a questão do ajudar o próximo e a questão do voluntariado é uma coisa que eu iria defender bastante, né? Já que eles estão ali para estudar e futuramente eles vão ter essa profissão, que eles possam começar exercendo com voluntariado. Muitas pessoas falam, mas talvez você não ganhe nada com isso, mas a gratidão, o amor ao próximo é algo que a gente deve praticar bastante, ainda mais nos dias de hoje. Então, acho que seria isso. A questão do voluntariado e ajudar o próximo. Nossa, eu acho super válido. Acredito que
as experiências dentro do Grêmio Estudantil traz muita carga, né? Muita bagagem, inclusive, para a gente lidar, né, futuramente com as nossas questões, inclusive dentro da faculdade, tá? É muito bacana mesmo. A gente teve um comentário, na verdade, 2, eu agradeço ao Rodrigo Martins por estar aqui. A gente está tendo planejamentos de um tema sobre direito dos alunos futuramente, então provavelmente ele está aqui acompanhando com a gente justamente por conta do Grêmio Estudantil ser um direito do aluno dentro da escola, sim. Então é bem bacana ele estar aqui. A Areta, ela fez um comentário e eu tenho uma última perguntinha da Elisiane, então eu vou só encaminhar o comentário e a última pergunta a gente vai finalizando um pouquinho. A Areta, ela diz, uma aula em AD nunca substituirá um professor. Acredito que em sala de aula, do jeito que ela está falando. Estamos em uma fase difícil e nossos alunos precisam de apoio que muitas vezes não tem em casa. E acho que é muito uma coisa que a gente estava conversando aqui, né? E a Elisiane, ela tem uma última pergunta, que é, mesmo eu sendo do primeiro ano do ensino médio, posso me posicionar diante do Enem? Com certeza. Com certeza tu pode se posicionar, porque, que nem eu falei, cidadania, você vai estar aprendendo na prática a cidadania. Cidadania nada mais é do que você pensar no próximo, pensar no cidadão, pensar nas pessoas. Então, você sendo do primeiro, pode sim, pode expor a tua opinião, pode falar do que você acha e do que você espera também um dia que você for fazer o Enem, né? Porque a luta que você tem hoje, você vai estar colhendo futuramente. Acredito que seja muito isso mesmo, é muito uma posição. Inclusive, eu lembro de no primeiro ano também prestar Enem, então, assim, às vezes a própria ânsia, né, às vezes é muito disso de você estar no primeiro prestando Enem, segundo prestando Enem, terceiro ano prestando Enem, e mesmo assim você é estudante e está ali, né. Eu agradeço muito você, voluntária Janaína, por estar aqui com a gente. Eu acho que aprendi muito também, lembrei muito das minhas experiências, acredito que as alunas tenham curtido bastante. Você, assim, falou muito de maneira didática e compreensível para a gente ir pensando, inclusive, maneiras de formar um Grêmio, de continuar no Grêmio Estudantil, e, enfim. Eu agradeço novamente por você estar aqui. A gente vai meio que caminhando para o final, mas se você quiser falar alguma coisa, dar um encaminhamento, também estamos aqui. Capaz, eu que agradeço, né? Tá passando um pouquinho do meu conhecimento, tô só no começo, eu tenho certeza que tenho uma longa jornada pela frente, mas toda a experiência que eu já tive dentro de sala de aula e toda a experiência que eu já tive na vida, eu quero poder levar. É algo que eu tenho no meu coração, é algo que eu tenho para mim, que é a questão do servir ao próximo, que eu acho que é muito importante, que as pessoas poderiam estar aprendendo um pouquinho sobre isso, o que é servir ao próximo. Se você tem um conhecimento, se você tem um diferencial, tem algo a oferecer ao próximo, que você possa estar fazendo isso. Porque hoje em dia o mundo tá cheio de pessoas para fazer maldade, mas para fazer o bem eu acho que tem bem poucas. Então, que se você quer mudança, que comece por você, né? Que comece por nós. Então, eu acho que é isso. Então, sempre vou estar querendo poder fazer esse voluntariado, poder estar ajudando, poder falar um pouco do meu conhecimento. Se eu não sei, eu vou atrás, eu vou em busca, para sempre estar podendo ajudar realmente, que é algo que eu tenho no meu coração. Eu espero que eu possa transmitir isso para as outras pessoas e que elas possam sentir também um pouquinho isso no coração, do que é poder ajudar o próximo e ter esse amor dentro de si. Não, é perfeito, é lindo, assim, né, a parte voluntariada, e a gente, é muito gratificante ter pessoas que se disponham e tragam as suas experiências, porque é isso, né, experiências é tudo pra gente compartilhar um com o outro. Então eu sigo aqui agradecendo tanto a você quanto os alunos. Semana que vem a gente tem outras atividades, então para que vocês fiquem sabendo, acompanhem nossos canais, né, a nossa página no Facebook, o nosso Instagram, Twitter, enfim, a gente está em todas as redes sociais. E é isso, eu agradeço novamente a todos que participaram, os comentários, as perguntas. A gente segue aqui, e a você também, Janaína, por ter compartilhado o seu tempo e suas experiências com a gente. Tenha uma boa tarde.